O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo estivesse a chorar sangue pela traição que acabara de se consumar. Ana sentiu o papel amassar-se na sua mão trêmula, as palavras de Sofia gravadas como uma faca no peito. Eu nunca te traí, meu amor. O segredo era para te proteger. Mas agora, depois de 10 anos, a verdade não pode mais esperar. A carta caíra do correio antigo da sua avó, um relicário de memórias empoeiradas na casa de Alfama, onde o fado ecoava ainda nas paredes caiadas. Ana, com os olhos marejados, deixou-se cair no chão de azulejos frios, o coração a bater como o repique das sinetas da Sé de Lisboa. Como podia ser? Sofia, a mulher que lhe roubara o fôlego nas noites quentes de verão no Chiado, a que dançara com ela ao som de violas na feira de São João, a que prometera um futuro entre as colinas do Douro, como podia ter mentido sobre tudo? Ou seria ela, Ana, a verdadeira traidora, por ter acreditado nas sombras do passado? Era 2015, e o ar de Lisboa cheirava a pastéis de nata frescos e a maresia salgada. Ana tinha 25 anos, uma jovem advogada no escritório de família no Bairro Alto, onde os casos de heranças antigas se entrelaçavam com as intrigas das velhas oligarquias portuguesas. Vinda de uma linhagem de fidalgos que ainda se gabavam das conquistas marítimas do século XV, Ana crescera entre tapeçarias de azulejos representando navegadores e santas e as histórias da sua mãe sobre a glória perdida do Império. Mas por baixo daquela fachada de orgulho nacional, Ana guardava um segredo que a corroía como sal no ar Atlântico, o seu amor por outra mulher. Não era algo que se confessasse nas mesas de jantar da família, onde o vinho do Porto fluía e as conversas giravam em torno de casamentos arranjados e tradições inabaláveis. Sofia surgira na sua vida como um vendaval do Minho, uma pintora de 24 anos que chegara a Lisboa para uma residência artística no convento de São Francisco. Com cabelos castanhos ondulados que caíam como cachoeiras sobre os ombros e olhos verdes que pareciam capturar a essência das vinhas do Douro, Sofia era a encarnação da liberdade que Ana ansiava. Viera de Vila Real, onde as famílias ainda viviam ao ritmo das vindimas e das romarias, mas trouxera consigo o espírito rebelde de uma geração que questionava as raízes católicas profundas de Portugal. Elas encontraram-se pela primeira vez numa exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, onde Sofia expunha telas inspiradas nas saias das mouras encantadas das lendas alentejanas. Ana, atraída pelo vermelho vivo de uma tela que retratava duas figuras femininas entrelaçadas em danças ancestrais, aproximou-se hesitante. És tu a musa? Perguntou Ana, a voz baixa, como se temesse que as estátuas de mármore ao redor pudessem julgar. Sofia virou-se, o pincel ainda manchado de tinta na mão, e sorriu com aquela doçura que desarmava fortalezas. Não, sou apenas a pintora. Mas se quiseres ser a musa, o quadro ganha vida. O riso delas ecoou pelo salão, misturando-se ao murmúrio dos turistas e ao cheiro de cera de vela das capelas adjacentes. Daquele dia em diante, Lisboa tornou-se o palco do seu romance secreto. Passeavam pelas ruas empedradas do Chiado ao anoitecer, partilhando gelados de pastelaria e confidências sussurradas nos bancos do Jardim da Estrela. Sofia contava histórias da sua infância nas margens do Douro, onde o vinho era colhido à mão e as canções das vindimadoras falavam de amores proibidos. Em Portugal, o amor é como o Porto, envelhece bem, mas guarda segredos no barril, dizia ela, os dedos entrelaçados nos de Ana sob a mesa de um café escondido. Ana, por sua vez, revelava as pressões da família. O pai, um juiz reformado que citava Camões em todos os jantares, esperando que ela se casasse com um colega de escritório para perpetuar o nome. Eles não entendem que o meu coração não segue mapas traçados por outros, confessava Ana, a voz embargada pelo medo. O verão de 2015 foi o seu paraíso efêmero. Viajaram para o Algarve em segredo, alugando uma casinha branca em Lagos, onde as falésias douradas se debruçavam sobre o Atlântico. Ali, livres das vistas inquisidoras de Lisboa, dançavam nuas à luz da lua, os corpos salpicados pela espuma das ondas, rindo como crianças num sonho. Sofia pintava a Ana ao amanhecer, capturando a curva suave do seu pescoço contra o azul do mar, enquanto Ana lia-lhe poemas de Sofia de Melbreiner, cujas palavras sobre o mar e o infinito ecoavam a profundidade do seu amor. Somos como as sereias das lendas portuguesas, murmurava Sofia, beijando a palma da mão de Ana. Meio humanas, meio eternas. Mas o outono trouxe as primeiras sombras.
A família de Ana descobrira rumores, uma prima tagarela vira as de mãos dadas no rocio. O pai convocou-a para uma conversa no escritório forrado de livros de direito canónico. Ana, o que é isto que ouço? Uma amizade imprópria? Lembra-te das nossas raízes, da fé que nos uniu como nação. As palavras caíram como chumbo e Ana, aterrorizada pela desonra que recairia sobre o nome da família, prometeu romper. Mas o coração não obedece a decretos. Foi numa noite chuvosa de novembro, no mirador de Santa Catarina, que o conflito irrompeu. Sofia esperava-a com um colar de filigrana minhota, símbolo de promessas eternas nas tradições do Norte. Casa comigo, Ana. Vamos para o Douro, longe disto tudo. Eu cuido de ti. Mas Ana, com o peso das expectativas, recuou. Não posso, Sofia. A minha família. Eles destruiriam tudo. E tu? Tu escondes algo. Eu sei dos teus telefonemas noturnos, das cartas que arrives sem abrir. Sofia empalideceu, os olhos enchendo-se de lágrimas que se misturavam à chuva. O segredo que guardava era o seu próprio, uma doença hereditária, a mesma que levara a mãe jovem, um mal que os médicos do Porto diagnosticaram como incurável a longo prazo. Eu não queria preocupar-te, confessou ela, a voz partida. Queria dar-te só alegria antes que o tempo nos roube. Mas Ana, ferida pelo medo e pela dúvida instilada pela família, interpretou como traição, como se Sofia usasse para esquecer o inevitável fim. Então, é isso? Um amor de passagem? Vai-te embora, Sofia. Não suporto mais mentiras. A separação foi um abismo. Sofia partiu para o norte no dia seguinte, deixando para trás uma tela inacabada de Ana junto ao Tejo. Ana enterrou-se no trabalho, casando-se por conveniência com um colega, Miguel, um homem bondoso mas distante, que nunca tocou a profundidade da sua alma. Anos passaram como névoa no Douro. Ana tornou-se sócia no escritório, Miguel subiu na hierarquia bancária e tiveram uma filha, Inês, de olhos verdes que lembravam Sofia. Mas nas noites solitárias, Ana ouvia fado na rádio, Amália Rodrigues cantando de amores perdidos e chorava pelo que deixara escapar. 10 anos voaram. Era dezembro de 2025 e Lisboa acordava sob um manto de luz natalícia, as luzes do Chiado piscando como estrelas caídas. Ana, agora com 35 anos, linhas subtis de preocupação ao redor dos olhos castanhos, encontrara a carta ao limpar a casa da avó falecida. A caligrafia de Sofia era inconfundível, datada de 2016, nunca enviada. Eu fui ao médico novamente. O tratamento experimental no Porto está a funcionar. Não era o fim que temi. Mas tu já me tinhas deixado, acreditando na pior versão de mim. Um dia, espero que saibas a verdade. O uke da revelação acertou Ana como um terremoto. Correu para o comboio noturno para Porto, o coração a martelar como o som das castanholas numa sardinhada. Chegou ao Douro ao amanhecer, as vinhas adormecidas sob geada, e dirigiu-se à casa de Sofia em Vila Real, guiada por memórias e um GPS improvisado. A porta abriu-se, e lá estava ela, Sofia, mais madura, os cabelos agora com fios prateados como as folhas de outono, mas os olhos ainda brilhando com aquela chama indomável. Ana, sussurrou Sofia, a voz um eco do passado. Como? A carta. A verdade. Eu errei, Sofia. Todos estes anos, vivi no silêncio da culpa, casada com um fantasma, enquanto tu lutavas sozinha. Elas caíram nos braços uma da outra, o choro misturando-se ao aroma de vinho jovem nas adegas próximas. Mas o reencontro não era simples, o conflito renascia. Sofia revelara o segredo à família dela própria, que a apoiara na luta contra a doença, remissões e recaídas que a moldaram numa mulher mais forte, agora curadora de uma galeria de arte em Porto, promovendo artistas LGBTQ+, num Portugal mais aberto, graças às marchas do orgulho que varreram o país desde 2010. Eu perdoei-te, disse Sofia, mas como reconstruímos o que o tempo levou? Tens uma vida, uma filha. Ana contou tudo, o casamento sem paixão, a filha Inês que desenhava como Sofia, as noites em que sonhava com o Algarve. Eu divorciei-me há 1 ano.
Miguel entendeu, ele sempre soube que o meu coração estava noutra parte. Mas o medo. O segredo da tua doença, eu pensei que era uma desculpa para me deixar. A traição mútua, o silêncio de Sofia, a dúvida de Ana, era o núcleo da dor. Passaram dias em conversas longas nas margens do Douro, caminhando pelas quintas onde uvas maduras contavam histórias de paciência e renascimento. Sofia mostrou-lhe as cartas não enviadas, um baú de emoções guardadas como vinho envelhecido. Ana partilhou fotos de Inês, que, aos 9 anos, perguntava pela tia das histórias do mar que a mãe mencionava em sonhos. O CAO Trau veio numa noite de tempestade, quando o passado invadiu o presente. A família de Ana, alertada por um telefonema indiscreto, enviou o irmão mais velho, um diplomata rígido, para resgatar a irmã. Ele chegou à casa de Sofia com olhares de julgamento, citando tradições católicas e o escândalo que recairia sobre o nome. Irmã, isto é loucura. Portugal mudou, mas não tanto. Pensa na Inês, no que dirão na escola em Lisboa. Ana, pela primeira vez, ergueu a voz como uma onda atlântica. Mudou o suficiente para eu ser quem sou. O amor não é herança para ser herdada, é vinho que se partilha. Sai daqui e diz à família que o meu silêncio acabou. Sofia, ao lado dela, segurou-lhe a mão, um gesto de solidariedade que ecoava as danças antigas das romarias. A tempestade passou e, com ela, o conflito. Dias depois, viajaram para Lisboa com Inês, que conhecera Sofia via videochamada e agora corria para os seus braços como se esperasse há vidas. A menina, com a intuição das crianças, pintou um quadro das 3 junto ao Tejo, com o sol a nascer sobre as 7 colinas. A família de Ana, aos poucos, rendeu-se. A mãe, viúva agora, lembrou-se das próprias juventudes reprimidas nos anos 70, sob o salazarismo, e enviou uma carta de aceitação, tingida de arrependimento. O romance renasceu devagar, como as flores de jasmim em Alfama na primavera. Elas mudaram-se para uma casa no bairro Alto, onde o fado se ouvia das janelas abertas, e Sofia abriu uma filial da Galeria em Lisboa, expondo obras que celebravam amores como o delas, femininos, resilientes, enraizados na terra portuguesa. Inês crescia entre vinhas e azulejos, aprendendo que o amor, como Portugal, é uma tapeçaria de dores e alegrias, de segredos revelados e silêncios quebrados. Anos de silêncio haviam chocado com a realidade da paixão mútua, trazendo não só felicidade, mas uma humanidade profunda, o perdão que cura, o tempo que ensina e o amor que, como dor eterno, fluía apesar das curvas. Num entardecer no mirador onde tudo terminara, Ana e Sofia sentaram-se, mãos entrelaçadas, vendo o sol mergulhar no Tejo. Imagina, disse Ana, e quando o título da sua história, se o segredo nos tivesse separado para sempre. Sofia sorriu, beijando-lhe a têmpora. Mas não se parou. Trouxe-nos de volta mais fortes. Como o nosso Portugal, marcado pelas tormentas, mas sempre renascendo ao sol. O eco daquela noite no Miradouro ainda ressoava nos ouvidos de Ana quando, semanas depois, ela e Sofia decidiram mergulhar mais fundo nas camadas do passado. Não bastava o perdão superficial, precisavam desenterrar as raízes, como os vinhateiros que cavam a terra do Douro em busca de solos férteis. Sofia sugeriu uma viagem ao Alentejo, terra de planícies infinitas e megálitos ancestrais, onde o silêncio da estepe convida à confissão. Lá, entre os sobreiros e as azeitonas, as palavras fluem como Guadiana subterrâneo, disse ela, embalando Inês no colo enquanto arrumavam as malas numa manhã chuvosa de janeiro. Inês, com os seus 9 anos cheios de curiosidade, era o elo luminoso entre elas. A menina herdara não só os olhos de Sofia, mas também a sua paixão pela arte. Passava horas a desenhar barcos rabelos no Tejo, inspirada nas histórias que a mãe lhe contava sobre as viagens de infância. A Sofia vai ser a minha madrinha de arte? Perguntara ela na primeira videochamada, e o riso de Sofia, genuíno e caloroso, selara o pacto. Agora, no carro rumo ao sul, Inês tagarelava sobre as lendas das moras que Sofia lhe ensinara, mulheres etéreas que guardavam tesouros em cavernas, mas choravam por amores não correspondidos. Como vocês duas, mamã? Vocês eram moras encantadas? Ana riu, trocando um olhar cúmplice com Sofia ao volante. Quase, minha querida. Mas as moras tinham de esperar séculos.
Nós só esperamos 10 anos. O Alentejo as recebeu com os seus horizontes vastos, onde o céu parece abraçar a terra em promessas de eternidade. Alugaram uma quinta perto de Évora, com paredes de cal e um poço antigo no pátio, onde o ar cheirava a ervas silvestres e a pão de aldeia assada em fornos de barro. Ali, longe das pressões urbanas de Lisboa e Porto, puderam tecer o tecido do seu amor renovado. As noites eram para conversas profundas, sentadas à mesa de carvalho sob lanternas de azeite. Sofia abriu-se sobre a doença, diagnosticada com uma forma rara de esclerose múltipla aos 23, herdada da linhagem materna de vindimadoras que, no Douro, atribuíam males aos espíritos das águas. Eu escondi porque via o medo nos olhos da minha mãe quando ela adoeceu. Não queria que o nosso amor fosse manchado por piedade, confessou, a voz baixa como o canto de uma cigarra ao entardecer. Ana, por sua vez, falou da pressão familiar, o pai, obcecado pela imagem de retidão, que a forçara a ler os autos da Inquisição como lição de pureza. Eu traí-te por cobardia, Sofia. Acreditei nas mentiras que me contavam sobre o que era normal num país que ainda lambe as feridas do passado colonial. O conflito ressurgiu numa tarde de passeio pelos cromlés de Almendres, aqueles círculos de pedra erguidos há milénios, testemunhas mudas de rituais pagãos que o catolicismo português tentara apagar. Enquanto Inês corria entre as pedras, fingindo ser uma druidessa, Ana e Sofia sentaram-se num banco de granito, o vento alentejano agitando as oliveiras. E se o segredo não fosse só a doença? Perguntou Ana de repente, a voz trêmula. Eu encontrei uma carta tua para o meu irmão, anos depois da separação. Ele admitiu-me que tu lhe pediste ajuda para me contactar, mas ele dissuadiu-te, dizendo que eu estava feliz no casamento. Foi ele a traidor, Sofia. Ele alimentou o silêncio. Sofia ficou imóvel, o rosto pálido como os sobreiros descascados. Lágrimas escorreram e ela cobriu a boca com a mão. Eu escrevi-lhe sim, implorando que te dissesse a verdade sobre a remissão. Mas ele... O teu irmão, que sempre me olhara com desconfiança por ser do norte, por ser diferente. Ele disse que te protegeria de ilusões. Deus, Ana, perdoa-me por não ter lutado mais. O CAO trau emocional explodiu ali, entre as pedras eternas. Ana gritou para o vento, um grito primal que ecoou como os lamentos do fado, liberando anos de raiva contida. Como pudeste acreditar nele? Ele representava tudo o que nos separava, a família, a tradição, o Portugal que nos sufocava. Sofia, ferida, rebateu. E tu? Casaste-te com Miguel Dias depois da nossa briga. Foi a tua traição que me quebrou, não o silêncio. Inês, assustada, correu para elas e o abraço da criança as uniu, um lembrete humanitário de que o amor se constrói em camadas, não em culpas isoladas. Naquela noite, sob um céu estrelado como o manto de Nossa Senhora de Fátima, elas fizeram as pazes à alentejana, com um banquete de migas, porco preto e vinhos robustos de Borba, partilhando histórias de avós que, em tempos de ditadura, escondiam amores proibidos em adegas. Sofia pintou um quadro das três junto aos cromlés, simbolizando a força das mulheres portuguesas, resilientes como a terra que as nutre. Ana, tocada pela vulnerabilidade de Sofia, prometeu: vamos escrever a nossa própria lenda, sem segredos. Para Inês, para nós. De volta a Lisboa, o romance floresceu em gestos cotidianos impregnados de cultura. Aulas de fado para Inês no Bairro Alto, onde a menina aprendia a cantar estrumeiras com voz de anjo. Visitas às feiras de artesanato em Sintra, comprando filigranas que simbolizavam uniões eternas, e noites de sardinha assada no Terreiro do Paço, onde o cheiro de grelha se misturava ao sal do Tejo. A família de Ana, aos poucos, integrou-se. O irmão, confrontado pela verdade, pediu perdão numa carta humilde, admitindo o seu medo de perder a irmã para um mundo novo. A mãe, inspirada pelas histórias de Sofia sobre as mulheres do Douro que lideravam cooperativas de vinho, começou a questionar as suas próprias submissões passadas. Mas o verdadeiro teste veio com a doença de Sofia, que, apesar da remissão, exigia vigilância. Numa recaída menor em março, Ana cuidou dela na casa do Chiado, preparando caldos de galinha como a avó ensinara e lendo-lhe contos de Eça de Queiroz sobre amores impossíveis que, no fim, triunfam. Tu és a minha saúde, murmurava Sofia, a mão na face de Ana. Inês, com a sabedoria infantil, desenhou cartões de força de Moura para animá-la.
O amor delas, agora maduro, era um hino à humanidade portuguesa, imperfeita, marcada por saudades, mas rica em redenção. Como o vinho do Porto, envelhecera no silêncio, mas revelava agora notas de doçura profunda. Num festival de verão em Óbidos, cidade medieval de paredes brancas, elas dançaram ao som de concertinas, Inês entre elas, e Ana sussurrou: o segredo chocou-nos, mas a paixão mútua trouxe a felicidade que merecíamos. Primavera irrompeu em Portugal como uma declaração de amor, com os campos de flores silvestres no Ribatejo explodirem em cores que rivalizavam os azulejos de Mafra. Ana e Sofia, agora inseparáveis, decidiram formalizar o seu compromisso numa cerimónia íntima no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, onde os túmulos de navegadores sussurravam promessas de horizontes novos. Não era um casamento tradicional. Portugal legalizara o casamento igualitário em 2010, mas elas optaram por algo pessoal, uma bênção laica sob os arcos manuelinos, com Inês como testemunha e a família reunida em paz frágil. A mãe de Ana, Dona Maria, chegara de Alfama com um jale bordado à mão, herança da bisavó que cantara fado nos bares do bairro Alto nos anos 40. Eu fui como tu, filha, confessou ela na véspera, enquanto preparavam o ramo de laranjeiras, símbolo de fertilidade nas tradições lisboetas. No tempo do Salazar, amei uma costureira em Moraria. Escondi-a por medo da PIDE, e o silêncio comeu-me a alma. Não deixes que isso vos aconteça. As palavras foram um bálsamo, curando feridas geracionais. O irmão de Ana, redimido, trouxe vinhos do Dão, brindando à família que se reinventa, como o nosso país após a Revolução. Sofia, radiante num vestido de linho branco inspirado nas saias das camponesas alentejanas, trocou votos com Ana ao som de um quarteto de viola e guitarra portuguesa. Juro amar-te nas vindas e nas saudades, nos segredos revelados e nos silêncios partilhados, disse ela, a voz firme apesar da emoção. Inês, com uma coroa de flores, leu um poema que compusera. Duas moras encontraram o sol e a filha delas voa com elas para sempre. O momento foi capturado numa tela que Sofia pintaria depois, exposta na Galeria de Porto como renascimento ao Tejo. Mas o idílio enfrentou novo conflito, a sociedade portuguesa, ainda dividida entre o progresso e o conservadorismo rural. Durante a cerimónia, um grupo de manifestantes católicos tradicionais, remanescentes das velhas guardas que se opunham à legalização, gritou acusações de pecado do lado de fora dos portões. Voltem às raízes cristãs, bradavam, e quando os ecos da Inquisição que ainda pairavam em debates televisivos. Ana sentiu o pânico subir, memórias da rejeição familiar revivendo. Eles não entendem, murmurou ela, apertando a mão de Sofia. Sofia, forjada na resiliência do Norte, virou-se para o grupo com calma digna de uma rainha de fado. As nossas raízes são de amor, não de ódio. Portugal navegou oceanos por liberdade, não neguem isso às vossas filhas. A multidão dispersou, tocada talvez pela honestidade, e a cerimónia prosseguiu com um banquete de mariscos do Algarve e danças folclóricas, onde Inês girava com primos, unindo gerações. O CAO Trau pessoal veio meses depois, no verão escaldante, quando Sofia recebeu uma oferta para expor em Nova York, uma oportunidade de carreira que a levaria para longe por 6 meses. É o sonho, Ana. Mas deixar-te e a Inês. Depois de tudo. Ana, agora gestora de uma ONG para direitos LGBTQ+, em Lisboa, inspirada pelo seu percurso, sentiu o ciúme e o medo reacenderem. E se o segredo for o sucesso? Vais embora e encontras alguém que não carrega o peso do nosso passado? As palavras saíram amargas, e quando a dúvida de 10 anos antes. A discussão irrompeu numa noite de agosto, no terraço da casa no Chiado, com o bulício da cidade abaixo como testemunha. Sofia, magoada, rebateu: sempre duvidas, Ana? Eu lutei contra a doença sozinha por ti, e agora questionas o meu compromisso? Talvez o silêncio deva voltar. Inês, acordada pelo tom alto, desceu as escadas em pijama, os olhos arregalados. Não briguem como as moras que se separam nas lendas. Desenhem um mapa para ficarem juntas. A intervenção da criança foi o turning point humanitário.
Elas riram através das lágrimas, abraçando Inês, e passaram a noite a planejar. Sofia aceitaria a exposição, mas Ana e Inês viajariam para visitas, transformando a separação em ponte. O amor português é como o bacalhau, viaja o mundo, mas volta para casa, brincou Sofia, selando a paz com um beijo sob as estrelas. A ausência de Sofia em Nova Iorque foi um teste de fogo. Ana mergulhou no trabalho, organizando a Marcha do Orgulho em Lisboa, onde milhares marchavam com bandeiras arco-íris pelas ruas de Moraria, celebrando a diversidade que essa de Queiroz sonhara em os maias. Inês enviava desenhos para a mãe adotiva e as videochamadas noturnas, Sofia no ateliê de Manhattan, Ana no quarto com vista para o castelo de São Jorge, teciam laços através do oceano. Sinto falta do teu cheiro a jasmim, confessava a Ana. E eu do teu riso que soa como fado feliz, respondia Sofia. O regresso de Sofia, em novembro, foi uma festa, uma exposição privada na galeria dela em Porto, com obras inspiradas no seu amor, telas de vinhas entrelaçadas e ondas do Tejo que se fundem. A crítica aplaudiu, chamando-a a voz lésbica do renascimento português. Ana, orgulhosa, sussurrou no ouvido dela durante a inauguração: o teu sucesso é o nosso. Sem segredos, só paixão mútua. Com o tempo, o trio formou uma família coesa, viajando para as romarias da Póvoa de Varzim, onde Inês dançava rancho folclórico, e participando nas vindimas do Douro, mãos sujas de mosto, cantando canções de colheita. O amor delas tornou-se um testemunho humanitário. Num país de saudades eternas, elas provaram que o silêncio pode ser quebrado e a felicidade, colhida após anos de espera. Outono de 2026 trouxe para Portugal um manto de folhas avermelhadas, como se o Douro se vestisse de melancolia para preparar o vinho novo. Ana e Sofia, agora casadas no coração e na lei, enfrentavam o próximo capítulo: equilibrar carreiras ambiciosas com a maternidade de Inês, cuja adolescência precoce começava a brotar como as uvas nas parreiras. Aos 10 anos, Inês questionava o mundo com a ferocidade de uma jovem fadista: porque as histórias antigas não falam de mães como vocês? Onde estão as moras que se amam? A pergunta surgiu numa tarde de domingo, enquanto colhiam figos no jardim da casa em Alfama, herdada da avó de Ana. Sofia, com as mãos manchadas de sumo doce, respondeu com a sabedoria das suas raízes nortenhas: as histórias estão aí, minha flor. Nas canções de Maria Teresa de Noronha, que cantava amores escondidos, ou nas lendas das Ilhas dos Açores, onde sereias femininas guiam navios para portos seguros. Nós só as tornamos visíveis. Ana, orgulhosa, acrescentou: e tu vais escrevê-las, Inês. Com os teus desenhos, que capturam o que as palavras não dizem. O conflito emergiu no âmbito profissional. Ana, à frente da ONG Arco do Tejo, dedicada a apoiar famílias LGBTQ+, em zonas rurais conservadoras, recebeu uma proposta para expandir para o interior um centro em Évora, no Alentejo Profundo, onde o clericalismo ainda coava nas missas dominicais. É o nosso dever, argumentou ela a Sofia numa noite de debate aceso, o aroma de bacalhau à brasa enchendo a cozinha. Portugal rural precisa de ver que o amor como o nosso não é pecado, mas graça. Sofia, cuja galeria em Porto florescera com parcerias internacionais, hesitava. E Inês? Ela está a entrar na escola secundária, precisa de estabilidade. Além disso, o meu próximo projeto é uma série sobre artistas quer portuguesas do século XX, esquecidas pela história oficial. Não posso abandonar isso por uma causa que, admito, me assusta: o Alentejo ainda tem ecos de homofobia nas tabernas. A discussão escalou, palavras como egoísmo e sacrifício voando como folhas no vento do noroeste. Sempre priorizas a tua arte sobre nós, acusou Ana. E tu o mundo sobre a nossa família, rebateu Sofia. Inês, espreitando da porta, interveio com lágrimas: se as moras brigam, quem cuida do castelo? O coração delas partiu-se, e na reconciliação, sob o luar de Alfama, prometeram um compromisso. Ana lideraria o centro de Évora com viagens semanais, enquanto Sofia integraria histórias rurais na sua exposição, entrevistando mulheres alentejanas que viveram amores secretos nas planícies. O CA Autral veio durante a inauguração do centro, em primavera de 2027. O Alentejo, com os seus horizontes desmontados, recebeu-as com desconfiança inicial. Idosos murmuravam sobre modas estrangeiras e um padre local pregou contra a erosão das tradições.
Mas Ana, com a eloquência de uma oradora de tribunal, falou num auditório cheio. O Alentejo deu-nos Camões e os seus sonetos de amor impossível. Hoje honramos isso ampliando o cânone, amores entre mulheres, como das vindimadoras que partilhavam noites de canto ao luar. Sofia expôs telas de entrevistas, retratos de avós que confessaram paixões por companheiras de faina, escondidas atrás de vãos de viuvice. A reação foi mista, alguns saíram, mas outros ficaram, lágrimas nos olhos, partilhando histórias próprias. Uma idosa, com mãos calejadas de colher azeitonas, aproximou-se de Sofia. Eu amei a minha cunhada Maria, nos anos 60. Obrigada por dar voz ao nosso silêncio. O momento humanitário tocou Ana profundamente, e naquela noite, no quarto de uma pousada em Monsaraz, ela e Sofia redescobriram a intimidade em abraços suaves, sussurrando gratidão pelo caminho percorrido. Inês, por sua vez, crescia imersa na herança dupla, verões no Douro, aprendendo a pisar uvas com as tias de Sofia, e invernos em Lisboa, visitando museus onde via ecos das suas mães em pinturas de Paula Rego. Aos 11 anos, ganhou um prémio escolar por um ensaio sobre amores escondidos na literatura portuguesa, citando Florbela Espanca e as suas paixões femininas veladas. Vocês são as minhas heroínas, disse ela, e o orgulho delas transbordou. Desafios menores surgiam, uma recaída leve de Sofia, gerida com fisioterapia e o apoio inabalável de Ana, críticas na imprensa conservadora, que a chamava agitadoras urbanas, mas cada um fortalecia o laço. Celebraram o aniversário de casamento com uma viagem às Berlengas, ilhas selvagens ao largo de Peniche, onde o mar rugia como hinos de liberdade. Nadando nas águas cristalinas, Ana disse, o segredo nos separou, mas a paixão nos uniu para sempre. Sofia, flutuando ao seu lado, respondeu, e a felicidade? É esta, ondas que vêm e vão, mas o oceano permanece. Inverno de 2028 caiu sobre Portugal como um manto de geada, transformando as vinhas do Douro em esculturas prateadas e as ruas de Lisboa em labirintos de luzes natalícias. Ana e Sofia, agora pilares da comunidade queer portuguesa, preparavam-se para o maior teste de integração, uma reunião familiar ampliada na casa ancestral de Vila Real, propriedade da família de Sofia desde o século XVIII, com adegas que guardavam portos envelhecidos como segredos de Estado. Era a festa da uva, mas também uma ponte sobre abismos, convidar a família de Ana, outrora divisora, para celebrar o legado conjunto. Inês, aos 12 anos, era o catalisador entusiástico. Vamos fazer um álbum de família, como nos livros de histórias. Com fotos das moras e dos navegadores que se amam. Ela organizara tudo, desenhos de árvores genealógicas onde ramos femininos se entrelaçavam, e uma playlist de fado moderno misturado com canções de colheita de minho. Sofia, supervisionando os preparativos, sentia o peso. A sua tia-avó, guardiã das tradições, ainda resmungava sobre modas de Lisboa em cartas perfumadas a lavanda. O conflito irrompeu na véspera, quando o pai de Ana, agora idoso, com artrite que o fazia coxear como um marinheiro aposentado, chegou cedo, carregando uma caixa de relíquias, diários da mãe dele, revelando um amor juvenil por uma enfermeira durante a Guerra Colonial. Eu fui cego, Ana, confessou ele no salão forrado de barris, a voz rouca pelo vinho. Acreditei que o silêncio protegia, mas só magoa. Perdoa o velho tolo. Lágrimas fluíram e Ana abraçou, sentindo o ciclo quebrar-se como uma onda na costa da Nazaré. Mas o Ceau Trau veio durante o banquete da festa da uva, sob um pavilhão de uvas penduradas como lustres naturais. A tia-avó de Sofia, com seu rosário ao pescoço, ergueu a voz após o brinde. Isto é bonito, mas e a herança? Casamentos assim não geram sangue puro para as vinhas. O Senhor castiga os que desafiam. O salão gelou, primos murmuraram e Inês encolheu-se no colo de Ana. Sofia, o fogo do norte nos olhos, levantou-se devagar. Tia, as vinhas não precisam de sangue puro, precisam de enxertos, de misturas que fortalecem o vinho. O nosso amor é isso, um enxerto de corações, como Portugal, filho de mouros, romanos e celtas. Se o Senhor castiga, que castigue, mas eu bebo a vida que Ele deu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de copos. Então, surpreendentemente, a tia-avó baixou a cabeça, lágrimas escorrendo.
Tu falas como a minha irmã, que amou em segredo uma pastora nos anos 30. Ela morreu sem dizer e eu guardei o fado dela num baú. Talvez seja hora de cantar. Ela puxou uma viola antiga e o salão encheu-se com uma melodia triste mas bela, um fado improvisado sobre amores que florescem apesar das sombras. A família juntou-se, vozes trêmulas unindo-se, e o momento tornou-se catártico. Confissões sussurradas de tias sobre paixões homossexuais escondidas em conventos, de tios que apoiaram discretamente. Ana, com o coração enchido, puxou Sofia para dançar no meio do pavilhão, Inês girando entre elas, enquanto o vinho fluía e as uvas eram pisadas em lagares improvisados. Este é o nosso legado, sussurrou Ana. Não segredos, mas histórias partilhadas. Nos meses seguintes, o laço familiar solidificou-se. A tia-avó legou a Sofia o baú de fados, que inspirou uma nova exposição, Vozes Esquecidas do Douro, celebrando mulheres queer na história rural portuguesa. Inês, fascinada, começou a compor as suas próprias canções, gravando-as num estúdio caseiro com um microfone simples, o áudio do póster imaginário da sua família. Desafios persistiam, uma lei controversa no Parlamento sobre educação sexual inclusiva dividiu opiniões e Ana testemunhou em comissões, citando o artigo 13 da Constituição, igualdade para todos. Sofia apoiou competições artísticas, pintando murais em escolas do Porto. Inês, em debates escolares, defendia: o amor das minhas mães é como o Porto, doce, forte e para todos. O amor delas amadureceu em rituais diários, manhãs de café com broas de mel, tardes de passeios no Gerês, onde neblinas antigas envolviam memórias. Num entardecer no Cabo de São Vicente, o fim do mundo conhecido pelos antigos, Ana disse: anos de silêncio nos chocaram, mas a paixão trouxe esta felicidade plena. Sofia, o vento salgado nos cabelos, sorriu e humanitária, porque amamos não só a nós, mas ao que Portugal pode ser. Verão de 2030 banhou Portugal em luz dourada, como se o Sol Atlântico celebrasse o 15º aniversário do casamento igualitário, um marco que Ana e Sofia comemoravam com uma retrospectiva na sua vida partilhada. Inês, agora com 14 anos, era uma adolescente vibrante, alta como Sofia, com a determinação de Ana e uma bolsa de estudos para uma academia de artes em Lisboa, onde estudava ilustração inspirada em mitos lésbicos portugueses reinventados. Vou desenhar o póster da nossa história, anunciar a ela, e o esboço, duas mulheres sob vinhas, com Inês como estrela, capturava a essência romântica. O último conflito, sutil mas profundo, surgiu com o envelhecimento. Sofia, aos 40, notou os primeiros sinais de fadiga crónica da doença, um lembrete de que o tempo, como o Tejo, não para. E se eu não puder dar-te mais anos? Perguntou ela numa noite de insônia, na varanda da casa no Chiado, o fado distante de um bar e quando. Ana, que abandonara parcialmente a ONG para escrever um livro sobre famílias que era em Portugal, segurou-lhe o rosto. Os anos não importam, o que importam são os momentos. Lembra-te do nosso UC, a carta que quebrou o silêncio. Nós somos prova de que o amor resiste. O CAO ao final foi uma viagem simbólica ao Algarve, onde tudo começara em 2015. Alugaram a mesma casinha em Lagos, agora com Inês como copiloto das memórias. Caminharam pelas falésias, onde o mar batia como aplausos, e Sofia confessou o último segredo. Eu guardei uma carta tua, de 2016, onde dizias que me odiavas. Queimá-la ia, mas mantive-a para lembrar a dor e o quanto crescemos. Ana, tocada, queimaram-nas juntas numa fogueira na praia, as chamas dançando como espíritos libertos, enquanto Inês cantava uma canção original sobre fogo que purifica. A resolução trouxe paz humanitária. De volta, publicaram o livro de Ana, Saudades Reveladas, um best-seller que inspirou debates nacionais sobre legados LGBTQ+, na cultura portuguesa, de Gil Vicente a contemporâneas. Sofia curou uma exposição itinerante, parando em vilas remotas, onde mulheres idosas partilhavam histórias semelhantes. Inês ilustrou a capa e a família celebrou com uma festa em Alfama, fado ao vivo, pastéis de nata e danças até ao amanhecer. Anos fluíram como o Douro em cheia. Sofia geriu a doença com graça, apoiada por avanços médicos e o amor inabalável. Inês, aos 20, expôs em galerias, honrando as mães.
Ana e Sofia, grisalhas mas radiantes, sentavam-se no mirador de Santa Catarina, mãos unidas. Imagina o fim por segredo escondido, murmurou Ana. Mas a realidade de paixão mútua chocou-nos para esta felicidade, após anos de silêncio. Sofia sorriu, beijando-lhe a mão. E assim termina? Não, o nosso amor é eterno como Portugal, dramático, emocional, romântico, humano, enraizado na terra que nos abraça. Na quietude do entardecer, com o Tejo a testemunhar, elas souberam. O silêncio fora lição, a paixão redenção, a felicidade, o vinho doce da vida.